A segunda de Pedro. Capítulo 1. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que obtiveram uma fé tida por igual privilégio como a nossa, pela justiça de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Benignidade merecida e paz vos sejam aumentadas, pelo conhecimento exato de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto que o seu divino poder nos tem dado gratuitamente todas as coisas que se referem à vida e à devoção piedosa, por intermédio do conhecimento exato daquele que nos chamou pela glória e virtude. Por intermédio destas coisas, ele nos tem dado gratuitamente as promessas preciosas e muito grandiosas, para que por intermédio delas vos tornasseis parceiros na natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Sim, por esta mesma razão, por contribuirdes em resposta a todo esforço sério, supri à vossa fé a virtude, à vossa virtude o conhecimento, ao vosso conhecimento o autodomínio, ao vosso autodomínio a perseverança, à vossa perseverança a devoção piedosa, à vossa devoção piedosa a afeição fraternal, à vossa afeição fraternal o amor. Pois se estas coisas existirem em vós e transbordarem, impedirão que sejais quer inativos, quer infrutíferos no que se refere ao conhecimento exato de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se essas coisas não estiverem presentes em alguém, ele é cego, fechando seus olhos à luz, e chegou a esquecer a sua purificação de seus pecados de há muito. Por esta razão, irmãos, fazei tanto mais o vosso máximo para vos assegurar da vossa chamada e escolha, pois se persistirdes em fazer estas coisas, de nenhum modo falhareis jamais. De fato, assim vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, estarei sempre disposto a lembrar-vos estas coisas, embora saibais e estejais firmemente estabelecidos na verdade que está presente em vós. Mas eu acho direito, enquanto estiver nesta habitação, acordar-vos por vos fazer recordar, sabendo que em breve se há de eliminar a minha habitação, assim como também o nosso Senhor Jesus Cristo me indicou. Assim, farei também o máximo em toda ocasião, para que depois da minha partida, vós mesmos possais fazer menção destas coisas. Não foi por seguirmos histórias falsas, engenhosamente inventadas, que vos familiarizamos com o poder e a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi por nos termos tornado testemunhas oculares da sua magnificência. Pois ele recebeu de Deus, o Pai, honra e glória, quando pela glória magnificente lhe foram dirigidas palavras tais como estas: Este é meu Filho, meu amado, a quem eu mesmo tenho aprovado. Sim, estas palavras nós ouvimos dirigidas desde o céu, enquanto estávamos com ele no Monte Santo. Por conseguinte, temos a palavra profética tanto mais assegurada, e fazeis bem em prestar atenção a ela como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que amanheça o dia, e se levante a estrela da alva em vossos corações. Pois sabeis primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura procede de qualquer interpretação particular. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos por Espírito Santo. Capítulo 2. No entanto, houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos instrutores entre vós. Estes mesmos introduzirão quietamente seitas destrutivas e repudiarão até mesmo o dono que os comprou, trazendo sobre si mesmos uma destruição veloz. Outros sim, muitos seguirão os seus atos de conduta desenfreada, e por causa destes falar-se-á de modo ultrajante do caminho da verdade. Explorar-vos-ão também em cobiça, com palavras simuladas. Mas quanto a eles, o julgamento desde a antiguidade não está avançando vagarosamente, e a destruição deles não está cochilando. Certamente, se Deus não se refreou de punir os anjos que pecaram, mas lançando-os no Tártaro, entregou-os a covas de profunda escuridão, reservando-os para o julgamento. E ele não se refreou de punir um mundo antigo,
mas preservou a Noé, pregador da justiça, junto com mais 7, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ele as condenou, estabelecendo para as pessoas ímpias um modelo das coisas que hão de vir. E ele livrou o justo Ló, a quem afligia grandemente que os que desafiavam a lei se entregavam à conduta desenfreada, porque esse justo, pelo que via e ouvia de dia a dia, enquanto morava entre eles, atormentava a sua alma justa em razão das ações deles contra a lei. Jeová sabe livrar da provação os de devoção piedosa, mas reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem decepados, porém, especialmente os que vão atrás da carne com o desejo de aviltá-la e que menosprezam o senhorio. Atrevidos, obstinados, não tremem diante dos gloriosos, mas falam de modo ultrajante, ao passo que os anjos, embora sejam maiores em força e poder, não levantam contra eles nenhuma acusação em termos ultrajantes, não o fazendo de respeito por Jeová. Mas estes homens, iguais a animais irracionais, nascidos naturalmente para serem apanhados e destruídos nas coisas em que são ignorantes e falam de modo ultrajante, sofrerão a destruição até mesmo no seu próprio proceder de destruição, fazendo a si mesmos injustiça em recompensa de fazerem injustiça. Acham um prazer viver em luxo durante o dia, são manchas e máculas entregando-se com deleite irrestrito aos seus ensinos enganosos, enquanto se banqueteiam convosco. Eles têm olhos cheios de adultério e são incapazes de desistir do pecado, e engodam as almas instáveis. Eles têm um coração treinado na cobiça, são filhos amaldiçoados, abandonando a vereda reta, foram desencaminhados. Seguiram a vereda de Balaão, filho de Beor, que amava a recompensa de fazer injustiça, mas ele recebeu uma repreensão pela sua própria violação daquilo que era direito. Um animal de carga, sem voz, fazendo pronunciação com voz de homem, e impediu o proceder louco do profeta. Estes são fontes sem água, e brumas impelidas por uma tempestade violenta, e para eles tem sido reservado o negrume da escuridão. Porque proferem expressões bombásticas de nenhum proveito, e pelos desejos da carne, pelos hábitos desenfreados, engodam os que acabam de escapar dos que se comportam com erro. Embora lhes prometam liberdade, eles mesmos existem como escravos da corrupção. Pois todo aquele que é vencido por outro é escravizado por este. Certamente, se eles, depois de terem escapado dos aviltamentos do mundo, pelo conhecimento exato do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam novamente envolvidos nestas mesmas coisas e são vencidos, as condições derradeiras tornaram-se piores para eles do que as primeiras. Porque teria sido melhor para eles que não tivessem conhecido de modo exato a vereda da justiça, do que depois de a terem conhecido de modo exato, se desviarem do mandamento santo que lhes foi entregue. Com eles aconteceu o que diz o provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a revolver-se no lamaçal. Capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo, sendo que nela, como na minha primeira, estou acordando as vossas claras faculdades de pensar por meio de um lembrete, para que vos lembreis das declarações anteriormente feitas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador por intermédio dos vossos apóstolos. Pois sabeis primeiramente isto, que nos últimos dias virão ridicularizadores com os seus escárnios, procedendo segundo os seus próprios desejos e dizendo: onde está essa prometida presença dele? Ora, desde o dia em que os nossos antepassados adormeceram na morte, todas as coisas estão continuando exatamente como desde o princípio da criação. Pois, segundo o desejo deles, escapa-lhes este fato, de que desde a antiguidade havia céus e uma terra sobressaindo compactamente a água, e no meio da água pela palavra de Deus. E por esses meios, o mundo daquele tempo sofreu destruição ao ser inundado pela água. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados para o fogo e estão sendo reservados para o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. No entanto, não vos escape este único fato, amados.
que um só dia é para Jeová como 1000 anos, e 1000 anos como um só dia. Jeová não é vagaroso com respeito à sua promessa, conforme alguns consideram a vagarosidade, mas ele é paciente convosco, porque não deseja que alguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Contudo, o dia de Jeová virá como ladrão, sendo que nele passarão os céus com som sibilante, mas os elementos estando intensamente quentes serão dissolvidos, e a terra e as obras nela serão descobertas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que sorte de pessoas deveis ser em atos santos de conduta e em ações de devoção piedosa, aguardando e tendo bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus estando incendiados serão dissolvidos, e os elementos estando intensamente quentes se derreterão. Mas há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a sua promessa, e nestes há de morar a justiça. Por isso, amados, visto que aguardais estas coisas, fazei o máximo para serdes finalmente achados por ele sem mancha nem mácula e em paz. Além disso, considerai a paciência de nosso Senhor como salvação, assim como vos escreveu também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando destas coisas como faz também em todas as suas cartas. Nelas, porém, há algumas coisas difíceis de entender, as quais os não ensinados e instáveis estão deturpando, assim como fazem também com o resto das Escrituras, para sua própria destruição. Vós, portanto, amados, tendo este conhecimento adiantado, guardai-vos para que não sejais desviados com eles pelo erro dos que desafiam a lei e não decaiais da vossa firmeza. Não, mas prossegui crescendo na benignidade merecida e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, tanto agora como até o dia da eternidade.